Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Vamos começar, como sempre, a gente começa com uma oração pedindo sabedoria ao Senhor que Ele nos guie nesse bate-papo estudo, tá bom? Eterno Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado porque podemos tratar de um tema que entendo ser pertinente e necessário neste momento na história do planeta, não só da igreja local, do estado, do país, mas do planeta. E te peço, Senhor, que possa ser proveitoso para todos e claramente embasado na tua palavra. Ajuda-nos a entender as respostas, as perguntas para darmos as respostas corretas. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Opa, já chegou também o Otávio. Muito obrigado, irmão Otávio. Tudo bem? Ok, pessoal. Como eu falei na divulgação via internet, via os grupos de WhatsApp, via o Facebook, a ideia é fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenho feito normalmente, onde eu tenho discorrido sobre um tema e eventualmente algumas perguntas aparecem, são pontuadas aqui. A ideia que eu tenho agora, que eu tenho para esta noite, é na verdade um papo com vocês. E por que desse papo e por que desse tema, né? Nesses dias, nessas últimas, vamos colocar semanas, essa última semana especialmente, chegaram para mim muitas perguntas de muitos irmãos de muitas partes do planeta, não só do Brasil. Pessoas do Brasil, sim, mas pessoas da Bolívia, pessoas da África, de Angola, de Moçambique, pessoas que estão residentes também na Argentina, começaram a perguntar para mim: olha, pastor, isso aqui é a marca da besta? Vai ser agora o final? Então começou a vir uma. Eu percebo que com o prolongar da pandemia do coronavírus, com o prolongar das medidas governamentais de quarentena para lá, as pessoas começaram a entrar numa preocupação muito excessiva e começaram a surgir os videozinhos de internet, de grupo de WhatsApp, de que alguém ouviu alguma coisa, de que alguém falou alguma coisa, e começa a rodar. Isso vai alimentando essa situação de caos, de como colocar assim, de indecisão. Se bem que nem todo mundo está obedecendo a quarentena. Tá passando aqui o carro da pizza aqui perto de casa. Não sei se vocês pegaram o som, mas o que viu aí foi o carro da pizza. Oi, irmã Edith. Boa noite, querida. Tudo bem? Muito bem. Então, deixa eu colocar para vocês aqui algumas coisas. Primeira coisa que é importante que todos nós tenhamos claramente em nossas mentes é o que está em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É Cristo falando isso no famoso sermão profético dele, Mateus 24, 36, tá bom? Então, nós estamos, às vezes, preocupados em tentar definir uma coisa que não é da nossa competência definir. Ah, pastor, mas manda ficar atento aos sinais, manda ficar atento às coisas que vão acontecer, que isso, que aquilo. Essa é uma preocupação que ela surge desde que Cristo estava na Terra, praticamente. Praticamente não, exatamente, não praticamente, exatamente. E eu até creio que até antes já haviam preocupações, mas eu vou colocar a partir de Cristo. Como assim, pastor? Se você abrir também em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, tá? Ele começa. E quando, Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então você percebe que, olha, eles estavam tratando Jesus como se fosse, sei lá, um turista. Vejam que lindo, que maravilhoso, olha só o nosso templo, né? Jesus foi lá e acabou com o argumento deles. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso deve ter gerado uma cacetada na cabeça dos discípulos, que identificar, porque percebe que o texto retorna quando eles já estão assentados no Monte das Oliveiras. E fala assim, versículo 13. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Eu não sei quanto tempo levou a caminhada. A distância é X, mas eu não sei se a caminhada foi direta, se eles pararam, não sei. Mas houve um tempo entre eles estarem vendo o templo e estarem depois no Monte das Oliveiras. E eles chegam para falar de modo particular, porque a pergunta estava provavelmente
corroendo os neurônios dele. Talvez estão ficando assim neuróticos, né? Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Oi, Nancy e Pablo, bem-vindos, tá? Então, peraí. Já daquela época, há 2000 anos atrás, os discípulos de Cristo, assim como nós, discípulos de Cristo, tínhamos uma curiosidade intensa e preocupados em querer saber quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser. Por que esta curiosidade surge de maneira tão intensa no ser humano? Porque ele quer estar pronto para o momento. Basicamente, a minha opinião é isso. A pessoa está com uma vida que ela sabe que não é o que Deus quer para ela, então ela fica preocupada em quando vai acontecer o momento final. Para que ela calcule se ainda dá tempo de ela acertar todos os ponteiros dela com Deus. Então, o que eu percebo nas pessoas que ficam muito preocupadas com isso é exatamente essa ideia. Muito bem. Esse aqui é o ponto de partida. É o ponto de partida, basicamente. E a partir de agora, a gente vai estar trabalhando com as perguntas de vocês. Então, pessoal, quem tem o WhatsApp, aí eu vou colocar meu WhatsApp aqui nos comentários, tá bom? Vai estar com código internacional, inclusive para quem é de outros países, tá? Então tá aqui, eu estou digitando agora. Já foi. Então você pode ver nos comentários, vai aparecer meu código WhatsApp. Você pode mandar para mim a pergunta pelo WhatsApp, tá? Ou você pode mandar pelo bate-papo aqui do vídeo, tá? E gerenciar dessa maneira. Então, por favor, use esses canais, tá legal? Deixa eu ver se tem uma coisa no WhatsApp. Tem pessoas que estão aqui perguntando, não sei como acessar, e não estou conseguindo acessar o link. Espera um pouquinho. O pessoal que está aqui ao vivo, eu vou ter que mandar para o pessoal do WhatsApp assim, para poder entrar. Um minutinho só. Só um minutinho. Tá bom? Eu vou estar passando para algumas pessoas agora o link desculpe, do material da live, né? Para que o pessoal possa acompanhar, tá bom? Me deem só mais um minutinho, que está entrando muita gente querendo acompanhar, eu fico feliz com isso, tá? E para que elas possam estar a par, né? Estar se informando. Só mais um minutinho. Tá? Estou com algumas dificuldades técnicas aqui. Eu estou sem meu ajudante principal no momento e está trabalhando, tá? Trabalha em casa, meu filho, então ele está ocupado agora. Então eu estou tendo que vir aqui sozinho, tá bom? Tá, enquanto isso, você que já acessou, que está online, por favor, vai mandando pergunta, tá bom? Vai mandando, manda-lhe pergunta, tá ok? Muito bem, carregando aqui algumas coisas aqui para poder ajudar todo mundo. Somos uma igreja pequena, sou um pastor de região mais carente, então, pessoal, não fique bravo comigo não, tá? Às vezes está complicado poder fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não é uma estrutura profissional aqui, né? Pelo contrário, somos exatamente um grupo pequeno. Tá, eu vou pedir para o pessoal que tem acesso ao link do vídeo que mande para outras pessoas que estão pedindo aqui, tá? Só um minutinho. Quase conseguindo fazer o que tem que fazer. Tá? O pastor não tem muita manha aqui, tá? Eu peço perdão aos irmãos para que possam acessar. Espere mais um minutinho, desculpa, tá? Peço perdão para os irmãos por estar um pouco atrapalhado aqui, tá?
Mas já estamos quase resolvendo tudo, tá bom? É que de repente muitas pessoas ficaram animadas com o tema e estão querendo assistir. Tá, então já foi mandado. O meu ajudante já voltou para entrar para me ajudar. Eu estou agradecendo muito. Valeu, Aslan. O papai aqui estava todo atrapalhado, tá? Tá ok? Muito bem. Vamos voltar aqui. Ok. Tá, então, ok. Perdão a todos pela interrupção aqui. Depois a gente vai tentar compensar com todo mundo aqui. Tá legal? Ok. Tá. Vamos voltar ao ponto que eu tinha parado, tá? Nós temos muitas perguntas e uma das perguntas que chegou para mim e que acabou me levando a pensar nisso é uma pessoa que veio de um outro país a pergunta, mas eu creio que ela está. Se me falha a memória, eu também a vi entre os irmãos de Moçambique e de Angola e vi alguma coisa no Brasil também. E a questão é que a possível vacina que se está desenvolvendo para o coronavírus seria a marca da besta. E aí começou uma campanha via WhatsApp de não se deixem vacinar porque isso vai ser um microchip inserido em você que vai te controlar, blá blá blá. Toda a neurose. Tá. Primeiro, vamos colocar assim. A marca da besta. Tá? Há muita polêmica sobre a marca da besta, há muita discussão. Tá? Eu não vou aqui defender uma postura ou outra, eu vou tratar com vocês de um conceito bem basicão. Tá? Eu lembro, eu vou tratar só do período que eu lembro como crente. Tá? Quando eu entrei para a Igreja Batista, isso já há muitos anos atrás, mais de 30, quase 40 anos já, estavam falando muito sobre que a marca da besta seria uma tatuagem. Um tatuado, um 666 tatuado alguma coisa. Eu lembro até que teve aquele filme A Profecia, Lembem a Profecia, que apareceu um 666 no couro cabeludo do garoto. Né? Então todo mundo, será que é? Será que não é? Como é que funciona? O que é? Todo mundo preocupado, né? Tá, então o que acontece? Surgia essa ideia, e por que em parte? Porque as tatuagens estão ficando de moda naquele período dos anos 70, tá? E começaram a ficar mais fortes nos anos 80, então o pessoal começou a fazer filmes na época. Eu lembro que tinha um filme que era o chamado Como Ladrão na Noite, eram 4 filmes na verdade, tá? E esse filme, quando nós mostrava que a marca da besta era a tatuagem. Bom, Cristo não voltou nos anos 70, nem nos anos 80, a coisa entrou num período de calmaria nos anos 80 até começo, a metade da década de 90 e sumiu. Só que nesse meio tempo sempre havia alguém dizendo, não, então se não vai ser isso, aí surgiu o código de barra. Esse código de barra que vem em qualquer coisa que você compra, vai até numa Bíblia hoje tem código de barra, tá? Que na verdade é uma codificação em barras para poder fazer leitura para processamento e armazenamento de dados num banco de dados qualquer. Ok. Essa vai ser a tatuagem do código de barras. Opa, será que vai ser? Só que aí, tinha que a pessoa colocar isso. Até videozinho que a pessoa colocava no pulso, aí vinha e passava, né? Ah, não, mas vai ficar aparente, não vai ficar aparente. Aí surgiu uma ideia, a pessoa começou a falar, de uma tinta que não apareceria, né, na pele, ficaria escondida para você não saber quem é e quem não é. Assim começou a surgir um monte de ideias nesse sentido. A coisa continuou. No final dos anos 90 para anos 2000 surgiu a preocupação: o mundo está acabando, o mundo está acabando, olha só, o mundo está acabando, como que vai ser? O que está acontecendo? 2000, porque alguém me disse que na Bíblia disse: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Tinha gente calculando que na verdade de tal a tal foi tanto ano, de tal a tal foi tanto ano, e agora já acabou, então agora vai ser. Tá, não aconteceu. Aí começaram a surgir os biochips, a ideia dos biochips. Não, vai ser um biochip que vai ser implantado. Aí começaram, tinha uma empresa chamada Mondex, né, eu lembro disso, que isso é muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás. A Mondex estava fazendo o biochip que ia ser colocado, era o tamanho de um grande arroz, ia ser colocado na gente, papapá, que você poderia. Passou 2000, o tal versículo não existia, não existe na Bíblia, na verdade é uma profecia de Nostradamus, o feiticeiro Nostradamus. Esse de 2000 não chegará. Aí começou a haver um bando de doido evangélico, começou a marcar a data. Então, quem marcou primeiro foi a Valnice Milhomens, uma ex-batista. Não, vai ser em 2007, um sábado de 2007. Muitos pastores, eu inclusive já era pastor na época, a gente mandou, na época não tinha e-mail, então a gente mandava carta via fax para ela. Você está errada, não é assim, mas ela não quis saber. Só que veio
Não aconteceu nada. 2012, calendário maia, o mundo vai acabar. Oh, nada. Teve mais um monte de coisinhas. Teve a News de que morreu também a volta de Cristo, não aconteceu. E foi. E eu, como cristão, acompanho tudo isso, vendo todas essas marcas da besta, esses sinais dos tempos e o pessoal todo neurótico. A vacina, ela pode ser? Eu não sei. Como assim, pastor? Não, não sei. Eu não sei do que eles estão falando, porque na verdade a gente fala, tem vacina em Israel, está sendo desenvolvida segundo alguns, tem vacina na União Europeia, os Estados Unidos estão trabalhando com uma vacina, já ouviu falar também numa vacina no Japão. Qual vacina? Não sei. Ah, todas são uma? Não sei, acho que não são todas uma, são várias linhas de trabalho. Ok. Ah, eles vão colocar na gente um biochip. Eu não sei se temos tecnologia já para isso. Supondo que tenhamos. Vamos supor que realmente Satanás está fazendo isso para colocar. Tá, pergunta. Se você é um cristão, de fato, ainda que Satanás queira colocar em você algo que você não vai adorar a besta, para não adorar a besta, você não quer adorar a besta, você não vai adorar, você não vai se render, mas eles vão colocar e você nem sabe o que está acontecendo, mas colocar. Ok. Isso vale? É claro que não. É óbvio que não. Não tem valor. Não tem função. É necessário que haja uma intencionalidade de adoração à besta. O texto é claro. Lá, se você... Eu não estou nem querendo discutir aqui se você é pré, pós, é médio, blá, blá. Não. A questão, pegando o texto literalmente, se você vai ler, a marca ela vai ser para adorar a besta. Se você não adorar a besta, não funciona. É simples assim. Ah, mas é impedir de comprar e comprar. Por isso que eu entendo, e a minha perspectiva disso é muito clara. Não há por que se preocupar se a vacina é ou não é. Primeiro, nada evidencia para isso. Segundo, há vários grupos fazendo vacinas em países diferentes. Terceiro, não sei se há uma tecnologia nesse nível já desenvolvida. Um dia é provável que exista, mas não sei se temos já essa tecnologia. Ah, pastor, eu soube que tem. Manda para mim o link, eu vou dar uma analisada, eu vou procurar pessoas especializadas, vou tentar informar. Mas até onde eu saiba, não existe uma tecnologia nesse nível. Tá? E ainda que houvesse tudo isso e fosse uma articulação de Satanás, ele me pegar e colocar em mim um chip à força, ou sem eu estar buscando adorar Satanás, me torna como sendo condenável diante de Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse, pessoal? De onde surgiu essa perspectiva de Deus sendo derrotado por um biochip de Satanás? Vocês pararam para pensar nisso? Vocês pararam para analisar isso? Quando você diz que um suposto biochip inoculado por meio de uma vacina no teu corpo vai te afastar de Deus, você está dizendo que, na verdade, Deus é mais fraco que a tecnologia humana potencializada por Satanás. É isso que você está dizendo? É isso que você crê? Esse é o Deus que você confia? Por favor, para. Não tem nada a ver. Ah, pastor, mas é que chegou para mim um e-mail de um irmão que é muito consagrado e que falou que era assim. Querido, eu não estou questionando quem te mandou o e-mail, mas se ele é tão consagrado assim, como é que ele pode crer que Satanás é mais poderoso que Deus? Que consagração é essa? Eu tenho recebido frequentemente pseudo-profecias, pseudo-revelações de irmãos consagrados e cheios de poder e de unção, tá? E você vai analisar, são falsas, são enganosas, são mentirosas. Não é. Então eu entendo, é a minha compreensão, e é assim que eu vou orientar a igreja na qual eu sirvo a Deus como pastor, na qual sou responsável pela saúde espiritual deles diante do Senhor, que não tenham medo dessas coisas. Ainda que seja uma armação, uma armadilha de Satanás para tentar fazer as pessoas terem um chip para que ele possa tentar controlar o comércio mundial. Vamos supor, tá, vamos aceitar essa tese. O fato de colocarem em mim, usando de engano, porque eu não tenho certeza de que isso é verdade, não me torna adorador do diabo. Cuidado para a gente não cair numa tendência paranoica
e não tem outra palavra para isso, é paranoia, de querer ver o capeta em tudo quanto é canto. As pessoas estão buscando ver Satanás em todos os lugares. E isso mostra claramente que eles não conseguem ver a Deus onde deveriam ver. E onde deveriam ver? Na palavra de Deus e na vida deles. Pastor, você está sendo duro julgando. Não é que eu estou sendo duro e julgando. Eu estou falando uma coisa. É um julgamento? Sim, no sentido bíblico, julgar reto. Porque se eu não consigo ver a Deus na minha vida, há um vazio. E se há um vazio, ele vai ser preenchido. Já diziam os cientistas, a natureza não aceita o vácuo. Quando surge o vácuo, ele é automaticamente preenchido. Se há um vácuo espiritual na tua vida, ele vai ser preenchido com o quê? Com religiosidade, com misticismo, com paranoia. Tá, pessoal. Então, essa é uma introdução. Ok. A minha pergunta é: cadê as perguntas de vocês? Eu não estou vendo as perguntas de vocês. Eu não estou vendo vocês mandarem. Nem pelo. Eu acabei de olhar o meu WhatsApp. Vieram só algumas coisas sobre como poder acessar. Mas o pessoal está tudo quietinho. Não está mandando as perguntas para mim. E eu falei que essa live eu queria que fosse diferente. Fosse baseada mais num bate-papo entre a gente. Vocês estão meio tímidos. O que está acontecendo? Ah, pastor, não quero que ninguém veja minha pergunta. Tá, eu já coloquei meu WhatsApp aí, você pode mandar. Ah, pastor, não sei. Entra na minha página do Facebook, no meu bate-papo pessoal e manda para mim uma pergunta, vai lá, ninguém vai saber. Eu prometo não falar teu nome. Vou falar, tem uma pergunta X assim, tá bom? Pessoalmente, eu não creio que seja agora. Pessoalmente, eu não creio que o fim do tempo seja agora. Nem para minha geração. Eu gostaria de poder ser a geração do fim, porque na minha compreensão, a geração do fim vai ser a geração que vai ver também o último grande avivamento. É a minha compreensão. Respeito quem pensa diferente. Tá? Mas, eu não creio que seja a geração do fim. Vai ser um problema. As informações estão desencontradas. Hoje chegou para mim uma notícia de um pessoal de Oxford, teoricamente um pessoal de Oxford, disse que teria que manter o isolamento pleno até 2022. Isso é loucura. Isso é absurdo. Tá. Outros já estão dizendo que não, é tudo mentira. Pessoal, percebem que nós estamos vivendo num tempo de confusão e vamos pensar nas variáveis. Sim, é o tempo do fim. Sim, esta é a última geração. Sim, nos próximos anos vai acabar o mundo. Vamos supor que seja assim. Isso é uma suposição, não é uma afirmação. Estou supondo. Ok. Estamos supondo que seja assim. Perfeito. O que eu devo fazer? Anunciar a Cristo, ensinar o Evangelho, viver o Evangelho. Ponto. Ah, mas eu tenho arrebatamento. Não estou nem discutindo isso. Se tiver arrebatamento, você não pode fazer nada a não ser se render a Cristo. Então continua sendo os 3 pontos que eu falei. Vamos supor que não é agora. É só uma crise, como foi a gripe espanhola, como foi a peste negra, como foram outras crises que a humanidade já enfrentou, e vai durar um pouco. Infelizmente, pessoas irão morrer, infelizmente, a economia irá ser afetada. Não estou minimizando isso, eu sei como é grave a situação. Mas, o que eu posso fazer? Confiar em Deus, estudar a palavra, ensinar a palavra, viver o Evangelho. Não muda. Não muda. Ah, eu vou comprar tudo no mercado. Tá. Pense o seguinte, você foi lá e comprou tudo que você podia comprar e um pouco mais. Gastou todas as suas economias, vendeu o carro, fez o que fez e comprou, lotou sua casa. Você mora isolado de todo mundo e você tem um sistema de proteção que vai impedir que, se caso haja realmente uma carência fundamental em todo o planeta, inclusive nos seus vizinhos, eles não invadam sua casa e destruam tudo? Você percebe como a paranoia não leva a lugar nenhum? A minha colocação, a minha preocupação é que as pessoas estão olhando para suas vidas e estão vendo que suas vidas não estão de acordo com o que eles sabem que deveria ser ante o Senhor. E aí temos um problema. Porque a pessoa sabe, então ela começa a entrar para tentar resolver o assunto. Queridos, só tem uma forma de resolver esse assunto. Dobra os joelhos
fecha o seu quarto, entra em oração e se arrepende diante de Deus dos seus pecados. Simples assim. É simples assim e também complicado assim, porque o problema maior é o ego humano, né? Sempre é. O ego humano sempre foi o grande empecilho para que nós possamos nos aproximar e depender mais de Deus. Nós achamos que somos, que podemos. Nós queremos definir. Eu acho que Deus está errado nisso. Acho que Deus está errado naquilo. Tem uma historieta que contava, lógico, é uma historieta, né? Que contava quando eu era jovem, que era o seguinte: uma vez que um rapaz que questionava Deus, ele sentou-se perto de um pomar onde havia vários tipos de árvores e vários tipos de plantas frutíferas, né? E ele estava embaixo de uma macieira. Não, não é Newton, antes que alguém pense, não estou falando de Isaac Newton, tá? E ele olhou assim para frente e viu algumas melancias. Não sei quem já viu melancia, mas ela é presa numa gavinha, né, num raminho muito frágil, que jamais poderia sustentar. Tanto que a melancia ela cresce espalhada no chão. Beleza. E ele começou: Deus faz tudo errado. Deus não acerta. Se eu fosse Deus, pensou o rapaz. Ele olhou para a árvore que estava uma árvore frondosa, forte. Eu colocaria a melancia nesta árvore e a maçã naquela gavinha, porque é mais proporcional. Uma árvore forte suporta uma fruta maior. Começou a argumentar. Ele começou a corrigir mentalmente todo o universo para ele. Até que de repente caiu uma maçã da árvore e caiu na cabeça dele. Opa, doeu, claro, né? Ele olhou assim, pegou a maçã, olhou para as melancias e falou: se fosse uma melancia caindo na minha cabeça ia doer muito mais. Deus sabe o que faz. Nós, muitas vezes, podemos olhar para nossa vida, para a natureza, para tudo, e achar que Deus não sabe o que faz. Mas Ele sabe. Ele não precisa do meu conselho, do teu conselho. Ele é Deus. E sendo Deus, o que eu devo fazer é avaliar: a minha vida está conforme o que Ele quer, mas eu não gosto disso para a minha vida. A pergunta não foi essa. Você vai ter que, cedo ou tarde, se encontrar com o Senhor. E vai ter que justificar diante de Deus o injustificável, que é a minha rebeldia diante dele. E aí? Então, o que me leva a pensar do porquê da proliferação dessas paranoias sobre o fim do mundo, e o que eu acho que não é agora, é exatamente esta mania dos homens, das pessoas, dos seres humanos, acreditarem, acharem que podem controlar, ou podem corrigir a Deus, ou podem negociar com Deus. Tá, ok. Chegaram algumas perguntas aqui finalmente, tá? Eu não vou dizer quem fez a pergunta, mas a pessoa vai reconhecer. Perguntaram sobre os pastores que pregavam a cura e sumiram na epidemia. Tá. Muitas pessoas estão perguntando sobre isso, e eu concordo. Muitas pessoas estão perguntando: puxa vida, né? E aí? Cadê o cara que falava que curava de unha encravada câncer? Ele tá lá, com mascarinha, pedindo oferta na televisão ainda, tá? Por que eles não vão até um hospital lá e impõem as mãos? Já foi questionado por outros pastores, tá? E eu concordo com eles. Se a pessoa diz que tem um dom e que está sob controle dela em certo nível, ela poderia usar, mas não estão tentando. Porque nunca tiveram, na verdade. Essa é a grande verdade. Eles nunca tiveram tal dom. A gente pode até debater outro dia sobre a questão. Eu não entendo que as pessoas sejam donas de dons, tá? Na verdade, eu entendo que os dons pertencem somente ao Espírito Santo. Ele os usa através da sua igreja como assim ele quer. Mas isso é um assunto para um outro dia, tá? Então, é necessário entender que esses pregadores de cura, e eu creio que Deus pode curar, e se um dia Deus falar para mim: Victor, vai lá no fulano tal e ora, eu vou obedecer, eu creio que ele vai fazer, porque eu creio num Deus que não é limitado a mim, ao meu querer, nem ao tempo, nem à minha compreensão. Eu creio que esses homens que se dizem grandes curadores, grandes milagreiros,
O que José dizia antes, agora foi comprovado. Eu espero que realmente as pessoas que o seguiam comecem a pensar melhor. Esses homens são falsos profetas. Sim, são falsos profetas. Não, não vou dourar a pílula. Eles são enganadores, tá bom? Então, essa foi a pergunta que chegou até mim. Estou respondendo. Chegaram outras perguntas aqui, eu vou dar uma olhada. Tá. Estou tentando ver. Deixa eu ver. Tá. Tem gente colocando aqui que é hora de deixar tudo, pegar tudo e ir para o campo, ir para a montanha. Vamos para as montanhas, mas será a nossa fuga e porque já deu tudo? Tá. Eu já ouvi esse argumento mais de uma vez, tá? Não foi só agora. Ah, isso aqui vai acontecer, vamos fugir. Tá. Muitas pessoas farão isso, tá? Na verdade, eu lembrei agora dos adventistas, quando surgiu o movimento adventista no século retrasado, que isso é uma coisa que eu achei estranha, para não dizer patética. Eles simplesmente creram que Jesus ia voltar em tal data. O que fizeram? Eles venderam o que tinham para as pessoas que não criam e juntaram essa grana. Primeiro, eles criam que Jesus ia destruir tudo, ia julgar tudo. Então, se eu vendo para uma pessoa uma coisa que eu tenho, sabendo que essa coisa vai ser destruída em breve, eu creio nisso, eu estou sendo um enganador. Ah, mas é para juntar dinheiro para poder sobreviver. Eu entendo que a natureza humana queira fugir. Eu entendo que a natureza humana queira fugir, queira. O instinto de preservação é muito forte no ser humano, é fortíssimo. Né? Mas eu vou lembrar o seguinte: eu estou falando com crentes. Tá? A live é focada em crentes. Você que não é cristão, meu convite é leia o Evangelho de Marcos e se renda a Cristo. Mas voltando aqui, você que já é cristão, se diz cristão, entenda o seguinte: você não faz aquilo que você quer fazer, você não pensa em preservação, você pensa em obediência. O que Deus vai mandar você fazer? Se Ele mandar você pegar tudo e ir para o campo, ok, vai. Mas, mas, a princípio a ordem é anunciar o Evangelho. Se todos fugirem e todos forem para o campo, eu vi uma pessoa aqui na internet que diz cristã também, dizendo que ela queria ir para um local, virar um grupo sectário fechado, sem contato com ninguém. Onde está o serviço ao Senhor nisso? Não há. Ah, porque eu vou buscar santidade. Não está buscando santidade, está buscando isolamento e sobrevivência. Eu até entendo que está fazendo isso, mas não é a vontade do Senhor. Tá? Os essênios fizeram isso, se isolaram do povo e não serviram para nada lá séculos atrás. Alguns grupos hoje ainda fazem isso, não servem para nada para o evangelho, a não ser para ser motivo de gozação. Os cristãos que ficam, permanecem e anunciam o evangelho mesmo em situações de risco, têm sido aqueles que ensinam a igreja o que é obedecer a Deus. Então, a minha posição. Vamos supor que é agora. Vamos supor que se levanta daqui a pouco, assim acabou a live, se levanta e quer dizer, eu sou o novo rei do mundo. E tá. Ok. O anticristo surgiu. Qual vai ser a postura de Victor? Tá, Victor Hugo Ramalho. Eu, para quem não sabe, sou eu, tá? Ficar e ensinar o evangelho a todos quanto puder. Até que eu não possa mais. E quando eu digo não possa mais, é até que me arranquem a língua e me matem. Ah, mas eu tenho filhos. Eu também tenho filhos, eu tenho sobrinhos, tenho pessoas a quem eu amo que eu quero muito. Mas Cristo disse: se eu amar mais a minha família do que amar o reino, então eu não sirvo para o reino. Então, pessoal, sobre essa pergunta, esse assunto. Surgiu uma outra pergunta aqui agora, tá? Sei que é teoria, mas será que eles vão ter que diminuir a população mundial? Ou a China vai ser a bola da vez como economia do mundo? O que isso pode afetar a igreja se a China liderar a economia mundial? Tá. Não é muito a minha praia, eu não sou da área de economia, conheço um pouco, mas não conheço muito. Tá, primeiro, está morrendo muita gente, tá? Mas ainda assim não é um número que digamos que vai fazer, puxa, reduziu a população mundial.
infelizmente, ou felizmente, depende de como você quer encarar a questão, eu diria que felizmente o número de mortos é baixo. Felizmente o número de mortos é baixo. Infelizmente para quem está com essa teoria. Então a ideia de uma eugenia, né, uma ideia de uma limpeza na população mundial, precisaria que tivesse um quadro muito mais agressivo que nós não temos ainda. Não estamos com esse quadro tão agressivo assim. Ah, passou, pode acontecer. Meus irmãos, eu não posso opinar sobre o que vai acontecer. Eu posso apenas opinar sobre o que está acontecendo e já aconteceu. Eu tenho dados sobre isso. Eu tenho acompanhado os quadros via John Hopkins, né, de mortes e tudo mais, e o que eu vejo é que, sim, infelizmente, muitas pessoas morrerão, mas isso não significará uma redução significativa da população mundial. É só pensarmos em termos de Brasil. Em termos do Brasil, nós chegamos a um valor aí um pouco acima de 1.000 pessoas em mais ou menos um mês. É muita gente? Especialmente é muita gente para quem perdeu o parente, quem perdeu o amigo. Eu tenho pessoas que eu conheço que seus famílias morreram. Isso me entristece. Mas, o que são 10.000 pessoas? Não digo que eu estou, entenda, eu não estou minimizando a morte, mas matematicamente falando, 10.000 pessoas no universo de 220 milhões que é a população do Brasil, não afeta a população a tal ponto de dizer há uma crise demográfica. Não há. Então, essa ideia de que o coronavírus foi criado por não sei quem para reduzir a população mundial, não vejo até o momento, até esse momento, uma real validação. Sobre a questão da economia, estava conversando outro dia com uma amiga minha, e eu até falei para ela assim, se a gente parar para avaliar, quem se sobressai na economia mundial nos anos 35 e depois, a partir disso por muito tempo foi os Estados Unidos. E ele cresceu como? Ele cresceu aproveitando o vazio e o buraco da Segunda Guerra Mundial. Morreram milhões, aí foram milhões de pessoas, né? Ele vendeu munição e armamento, ele entrou na guerra só no final e acaba virando chamado herói, mas na verdade, se não fosse a resistência inglesa, se não fosse um monte de coisa, mas tá. Ele cresceu nisso. Quem dominava o mundo antes dele? Os ingleses. Eles dominaram através do quê? Da pirataria. A corte inglesa financiava, apoiava e autorizava os corsários, que é o nome chique para pirata. A Espanha, antes disso, dominou o mundo através do quê? De colônia, exploração. Então, os processos econômicos sempre são exploratórios e predatórios. Nenhuma nação chega a um poder ou perto de um poder econômico sem explorar e ser predador. Infelizmente, essa é a realidade. A China está tentando fazer isso agora? Pode ser, pode ser. Ela vai conseguir? Eu não sei. Pode ser que não consiga. Eu não sei se ela tem condições de aguentar isso. Eu não sei, porque eu não sei até quando a panqueca da China consegue esticar sem começar a se romper por dentro. Então nós temos que avaliar. São teses que a gente só vai poder ter uma certeza com o tempo. E esse tempo vai aparecer para nós. Aqui o Leandro Caio Cáceres perguntou: em espanhol, que hora será? Hermanos hispanohablantes, mañana a las 20 horas, horário Bolívia. E eu vou repetir esta live, lógico, não vai ser literalmente repetição, mas a ideia é a mesma, em puro castelhano. Hoy es português, tá bem? Vamos ver se tem mais perguntas no WhatsApp. Tá ok. É a segunda pessoa que me falar do céu maravilhoso. Eu admito que eu não vi, eu sou um tipo do cara que não é muito ficar olhando pro céu, não. Eu tava aqui em casa arrumando livro, fazendo outras coisas, então eu nem olhei. O céu tava lindo, maravilhoso. Eu diria que é mais o céu de outono, tá? Do que, na verdade, Deus querendo acalmar as pessoas. Se acalmou, perfeito, ótimo, glória a Deus, acalmou alguns. Deus pode ter usado isso, pode, não sei se usou. Mas eu não. Eu nem vi o céu, então não sei. Tá? Eu nem olhei pro céu, eu tava aqui trabalhando aqui no meu quarto, não vi nada. Tá? Eu acho que sempre que a gente olha a natureza e lembra do Criador, isso nos faz pensar em ter paz, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no WhatsApp. Não chegou mais nada por enquanto. Ok, muito bem. Bom, queridos, uma outra coisa que foi falado da China, né? Vamos pensar, a pergunta é, se a China dominando a economia afetaria a igreja?
Sim, vamos supor que a China viesse a dominar a economia, é claro que afetaria porque ela vai fazer suas pressões dentro daquilo que ela quer. Mas eu acho, olhando de uma certa forma, é até interessante uma boa chacoalhada na igreja. Eu diria que a igreja ocidental, chamada Igreja dos Países Livres, anda muito acomodada só pensando em gospel, em louvor extravagante, em retiro, em congresso em hotel chique, né? Vamos lá para um hotel chique, caro pra caramba, mas não está fazendo nada de efetivo na proporção que deveria fazer. Claro que fez, por exemplo, a Igreja Batista fez um trabalho maravilhoso quando foi a tragédia de Brumadinho. Tá? Outras denominações eu soube que estão fazendo, inclusive agora. Até a própria Universal do Reino de Deus tem distribuído cesta básica. Eu recebi hoje notícias na Bolívia que as igrejas evangélicas estão dando cesta básica para as pessoas carentes em Cochabamba, em Potosí. Há comentários, há cobranças disso. Eu vi cobranças de fazer isso na Angola, em Moçambique. Então, sim, a igreja não é que ela está totalmente inoperante, mas ela está mais preocupada com coisas não importantes. Então, hoje, por exemplo, os jovens, dei uma entrevista ontem para um grupo de jovens, um projeto na internet de jovens de Angola, batistas, e uma das perguntas que ele fez é que alguns jovens pastores não querem pastorear ou não estão pastoreando porque o salário é muito baixo, e outros optam por se diversificar, youtubers, músicos, papapá. E eu coloquei, repito, o que aprendi, não é nenhuma conclusão minha. Quem me contou foi o pastor John Clark, que contou que no concílio dele falaram isso. Então, quando ele foi ser examinado ao pastorado, isso há muito tempo atrás, eu diria que uns 50 anos ou mais, né? O pastor John Clark, o inglês, ele foi se apresentar e perguntaram: o que você tem feito para o reino? E como 99,9999 dos candidatos, ele vai listar um currículo de eu preguei, eu dirigi mocidade, eu fui diácono, eu fiz isso, blá blá blá. Grandes feitos. E disse que aí um pastor já idoso teria feito um ar de tristeza, balançou a cabeça, né? Falou assim: quando eu vou ouvir que um jovem diga, eu lavei banheiros para Jesus? Então eu acho que se houver uma perseguição, uma pressão na igreja ocidental, vai ser bom. Porque nós estamos muitas vezes muito preocupados com o templo. Nesse aspecto do coronavírus, fez muitos pastores aprenderem a não depender do retorno das pessoas para poder ensinar. Tem pastor que, se tem um grupo grande, esse grupo está animado, ele fica animado, mas se não tem, ele fica jururu. De repente a gente percebeu que, apesar de música ser muito boa, eu tenho uma família de músicos, meu filho instrumentista, meu irmão instrumentista, outro irmão instrumentista, outra vocalista, nós estamos descobrindo que é possível cultuar a Deus sem uma grande equipe de louvor, ensaiada, bonitinha. Nós podemos fazer isso. Os pastores, muitos têm falado comigo, estão tendo que produzir muito mais material do que produziam antes para ensino. Então, a minha colocação é que tem aspectos positivos que a gente precisa ver nessa situação. Tá? Então, ainda que venha uma perseguição, eu não sei se virá, eu vejo sempre o lado positivo disso. A igreja vai acordar, a igreja vai se levantar e vai se posicionar de tal maneira que ela vai estar mais madura ao fim disso. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui no WhatsApp. Pessoal, eu peço que não mandem por áudio as perguntas, tá? Porque fica difícil, eu estou usando o computador aqui, tá? Eu vou ter que ver, aqui, só me dá um minutinho, eu vou ver o que eu faço aqui. Eu vou repassar os áudios pro meu filho e ele vai ouvir, tá? E ele vai me dar um retorno via texto, porque eu estou usando aqui o celular e o notebook, então eu não tenho um terceiro celular para poder fazer isso. E ouvir ao vivo também era complicado, né? Eu não sei se é, se não é, tá? Estou mandando para o Asan. Então, Asan, fique atento, você vai receber um áudio aí. Veja para mim o que é, tá? Nós não tínhamos contado com essa possibilidade, tá? Já mandei, ele vai olhar para mim, tá? Mais perguntas, queridos? Agora todo mundo ficou quietinho, teve um momento que surge um monte de pergunta, né? Isso é normal, tá? Mas eu gosto mais quando surge isso. Já me disseram que eu sou muito mais professoral que pastoral em algumas coisas.
Até porque por muito tempo eu trabalhei como professor, né, de seminários e eu gosto da questão de ensinar. Pessoal, tá todo mundo quietinho agora, o Asa tá vindo lá. Tá. Oi Gladys, boa noite, tudo bem? Que bom que você chegou. Pessoal, avisando, você que está aqui assistindo, eu peguei pela metade, não peguei tudo. Não entra em desespero. Este e os demais vídeos das lives que nós temos feito estão todos no YouTube, todos no canal da nossa igreja. Então eu sempre tenho colocado, tenho transmitido para os grupos, vou colocar também tenho colocado no Facebook. Lá você vai lá, assiste. E eu vou fazer o que faz todo o pessoal do YouTube, né? Por favor, curte o canal, marca o sininho para acompanhar, porque isso ajuda a ter mais evidência. Se você acha que valeu a pena, que foi uma boa mensagem, isso permite que mais pessoas vejam, porque quanto mais ficar em evidência, mais pessoas vão estar acompanhando, tá legal? Tá bom? Mais alguma pergunta? O Asa está tentando entender a pergunta pelo visto, parece que é longo o áudio que foi mandado. Tá. Chegou uma pergunta interessantíssima, que é a seguinte: o que o Senhor tem a dizer de rabinos que estão falando que o Messias deles vai se manifestar em abril, né? Pois é um momento bem oportuno. Tá? Essa é uma pergunta fantástica. Tá? E aí? Eu vejo, isso eu vi, na verdade, eu não estava nem lembrando, mas eu vi muitas vezes o pessoal comentando na internet, falando: olha, o rabino tal falou isso, lá o judeu falou aquilo, que estava. Tá, deixa eu colocar assim. Esse homem, esse rabino, ele é um homem que ama ao Senhor e serve a Deus e crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Ah, não, ele não crê. Para ele o Messias não vem ainda. Então, essa profecia não vale, é simples. Eu fico preocupado com a quantidade de pastores que dão importância demais a Israel. Qualquer coisa, um espirro de um rabino já, é agora. Pessoal, para. Porque é o seguinte, os muçulmanos também estão falando que vai ser daqui a pouco. Tá? É claro, houve a crise, o pessoal fica desesperado. Há uma necessidade. Então, surgem. Tá? E os rabinos são seres humanos como você e como eu. Tá? Como diria, está na Bíblia, homens sujeitos a paixões como nós. Né? E eles vão, de alguma maneira, ser impactados por essa neurose. Então eles vão ver. Por quê? Nós queremos uma solução. A solução o quê? Que venha o fim do mundo. E eu fico muito preocupado com algumas pessoas que estão torcendo para o fim do mundo, tá? E não param para pensar nos bilhões de pessoas que nos renderam a Cristo e nos milhões de pessoas que não ouviram falar de Cristo. Então, antes, o que colocou Maurão numa das suas músicas, em vez de ficar marataneando, né? Quem não conhece Maurão, procure na internet, Maurão Música é muito bom. Em vez de ficar marataneando, vai trabalhar naquilo que o senhor mandou, tá? É melhor. A segunda parte dessa pergunta que me foi enviada, tá? Ele vai colocar o seguinte: as pessoas que estão definindo um governo mundial para o planeta sair dessa crise. Certo. Muito bem. Já houve, tá? Não lembro agora quem foi que pediu isso. Eu acho que o ex-primeiro-ministro britânico pediu isso. Tem gente na ONU pedindo isso. O Papa já deu uma cantada de bola, né? Aliás, esse Papa é uma dor de cabeça e é uma heresia. Eu lembro quando ele foi eleito para o papado, o argentino, Bergoglio. Eu comentei, eu não estava no Brasil, eu estava em viagem missionária na Bolívia. Eu comentei com o meu filho, falei assim: eu prefiro o alemão porque ele é abertamente inimigo. Esse argentino ele quer passar uma ideia de que ele é amigo. Ele não é. Esse pessoal está simplesmente falando, não sei o que, um governo mundial. A ideia do governo mundial, volta e meia, volta e aparece de novo. A própria ONU, a Liga das Nações, isso antes do Segunda Guerra Mundial, já tinha uma ideia para isso. O ser humano quer alguém que diga para ele o que ele vai fazer e como ele deve fazer. A gente quer não pensar. É um comportamento que a gente encontra até nas seitas. Sun Myung Moon, fundador da seita Moon, ele dizia para os seguidores: eu sou o seu cérebro. Né? Ele tinha uma ideia de ele tinha autoridade e nós tínhamos que baixar a cabeça para ele. Né? Ele realmente fez isso. E, basicamente todas as seitas têm essa postura desse comportamento.
Pastor, mas vai surgir agora no líder mundial? Não sei, eu acho que ainda não há, digamos, condições para o surgimento do líder mundial. Não creio que existam ainda. Tá? Então, me preocupa muito essas pessoas que estão achando que já vai ser agora. Volta à questão. E se ele aparecer? E se surgir o líder mundial? O que a gente faz? A gente faz o que tem que fazer. E o que tem que fazer? Depender de Deus, ensinar a palavra, evangelizar até quando puder. Simples. E lembrar que não vos sobreveio tentação a qual não possais suportar. E lembrar também que nós não temos, que a nossa momentânea tribulação não se compara a uma eternidade de glória. Pastor, você está falando para a gente morrer como mártir? Bom, se você ler Atos 1:8, quando fala testemunha, ser-me-eis testemunhas, a palavra testemunhas no texto original é mártir. Entenda que a igreja primitiva não teve medo. A igreja anabatista e alguns que lutaram contra a dominação católica em 1500 não teve medo. E por toda a história, a gente pode citar N exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus até a morte. Está na palavra. Não resista até o sangue na luta contra o pecado. Então, sabe, pessoal, não tem que ter medo de um líder mundial, tá? Chega uma pergunta. Algumas pessoas acreditam que esse asteroide irá atingir a Terra e esquecem as profecias da palavra de Deus. Irmã, é verdade. Agora, volta e meia tem asteroide, né? Antes era o Nibiru, tá? Aí, sempre tem uma ideia maluca. Tá, ok. Vamos supor que vem um asteroide, pum! Tá. E aí? Você tem como impedir isso? Eu vou orar para que Deus desvie o asteroide. Nós tivemos aí recentemente aqui no Brasil a Santa Convocação, que acabou mostrando que, ensinando aos homens, aprendam a depender de Deus e não tentem dar ordens em Deus. Se Deus determinar que vai acabar com o asteroide, o que eu não creio, tá? Não vejo base bíblica para isso, tá, e daí? Às vezes eu fico triste, e muito triste, com a excessiva visão antropocêntrica dos crentes. Eles olham e pensam que todo o plano de Deus está focado em satisfazer e acalmar e agradar os seres humanos. Não, não é assim. O plano de Deus é focado nele e na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que aprender a depender disso, tá bom? Aqui colocaram que já tem igreja, sim, houve uma igreja que proclamou que a Greta Thunberg, né, era o Messias. Mas percebeu que essa Messias desapareceu, né? Desde que surgiu o coronavírus, cadê a Greta? Eu não sei. Não está na mídia, não aparece nada, não fala nada. Só para você ter uma ideia, tem uma igreja na Argentina que considera Maradona Deus. E tem um templo na Índia que considera Beckham, o jogador de futebol, como Deus. Então o ser humano tem essas idiotices, e não tem outra palavra para isso, assim, eu não gosto da palavra forte, mas é idiotice, de querer achar deuses para si. Sim, falso. E sempre. Nós temos aqui no Brasil Henrique Cristo. Tá? Então, nós temos um monte de pataquadas nesse sentido. Chegou aqui para mim. Né? Aviso, quase todas as contas estão sendo clonadas. Tá? Questão de preocupação com. Pessoal, para um pouquinho, pensa um pouquinho, tá? Respira, para de compartilhar fake news. Tá? Outro dia uma irmã me mandou uma fake news enorme, né? Eu falei, qual que é a fonte? Ela falou, a fonte você procura. Eu falei, como assim fonte? Você compartilha a notícia e você não fala a fonte? Aí eu gastei nem 5 minutos, irmãos. Eu achei que era uma fake news. Aí eu falei, compartilhei para ela ficou indignada. Eu coloquei na minha página, não citei ela, e eu repito a questão, que a fake news se propaga entre evangélicos por preguiça mental e preguiça moral. Ela me respondeu xingando e depois me bloqueou. As pessoas querem crer em fake news. E essas fake news têm levado as pessoas cada vez mais para longe de Deus. E eu não consigo aceitar crente, pessoas que dizem cristãs, servos do Senhor Jesus Cristo, que compartilham fake news.
É simplesmente absurdo esse tipo de comportamento, mas as pessoas fazem isso e mantêm isso e compartilham. E algumas eu tento, a pessoa não é assim, eu vou lá. E muitas pessoas que são cristãs ficam muito bravas comigo, dizendo que, você é um chato. Tá, não é que eu seja chato, eu sei que eu sou chato, eu nunca neguei isso, mas o fato é que compartilhar fake news é compartilhar mentira. Fake news é um nome bonitinho para notícia falsa em inglês, certo? Notícia falsa é o quê? Uma mentira. Bom, quem mente é mentiroso. E a gente conhece os versículos bíblicos que tratam desse assunto, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas lá no WhatsApp. Tá? Estão colocando, que a vinda do Senhor será como diz Noé. A pergunta é se isso é relacionado com os dias de hoje, com o que está acontecendo atualmente. Pessoal, o que se refere aos dias de Noé? Uma grande imoralidade e uma grande descrença em Deus. Sim, nós temos vivido isto neste momento, é verdade. Mas se você parar e retornar no tempo por cerca de 1900, você vai ver que existia algo muito parecido antes das duas grandes guerras mundiais. E na época as pessoas diziam religiosas, mas na verdade não viviam o evangelho. Você quer uma forma clara de você perceber isso? Sugiro que você leia um romance da época que chama-se Em Seus Passos que Faria Jesus, onde mostra como a igreja era toda religiosa, mas nada cristã. Volto a dizer, pode ser agora? Pode, eu não sei. Vivemos tempos ruins? Vivemos tempos ruins. Na minha compreensão, um dos principais sinais que estamos vendo do afastamento da humanidade de Deus é na igreja, quando a igreja ela é cada vez menos dada a obedecer a Deus e cada vez mais dada a obedecer a si mesmo, a satisfazer a si mesmo. A igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando igreja universal, mas no sentido de todos os cristãos, mas a igreja visível, as pessoas que congregam igrejas cristãs, as pessoas que se dizem cristãs, eu vejo nelas cada vez mais uma disposição à sensualidade. Em que sentido, pastor? No sentido de satisfazerem os seus sentidos. Não entendi. A sensualidade normalmente é entendida como algo ligado a sexo e lascívia, mas não é só isso. Por exemplo, uma pessoa que acha que a salvação está no tamanho do cabelo comprido que a esposa tem, é uma pessoa que está focada em sentidos, não na Bíblia, tá bom? Então nós estamos vivendo um momento nesse sentido parecido, mas já vivemos outros momentos assim. Então, é agora? Não sei. Isso eu quero que vocês entendam. Ninguém. E se alguém disser, eu sei, é agora, não confie nele. Não creia nele. Tá bom? Outra pergunta aqui. Vejo muitos governantes se pronunciando sobre a epidemia. Temos que tomar cuidado, pois podem estar sendo usados por demônios para destruir vidas. Bom, deixa eu colocar. Qualquer pessoa não cristã está sendo usada por Satanás. Ponto. Se você não pertence a Cristo, você pertence a Satanás. Então, não seria novidade que isso acontecesse. Mas eu conheço pessoa que diz que se dizer crente não é ser cristão. Com todo respeito ao presidente da República, ele não é cristão. E as evidências são claras na vida dele. Ele pode ser simpático a ideias cristãs, mas ele em si não é cristão. Como o senhor diz isso? Ele esteve lavando imagens de ídolos pagãos na Índia. Ele faz culto com o rabino ou com quem quer que seja. Tá? Então, tomem cuidado. Tá? E claro, os demais homens que estão no poder, eu não os conheço pessoalmente, mas não vejo neles frutos da vida cristã e não vejo neles o fruto do Espírito Santo. Então, eles serão usados, estão sendo usados. São usados desde que o mundo existe, desde que o homem criou estruturas de poder e governo, tá bom? Chegou uma outra pergunta, né? Vejo pastores juntando com padres e outros líderes e outras religiões para pedir Deus proteção para a nossa terra. O que eu acho disso? Sobre o ecumenismo. Tá. Vamos colocar assim. Eu posso me unir a um centro espírita para ajudar a apagar um incêndio numa casa, num templo católico. Eu posso me ir a um templo católico para levar comida para um centro espírita. Não vejo problemas como cidadão nisso.
Agora, em questões espirituais, em questões de confissão de fé e de fé, não. Então, pastor, você iria num culto aqui em Taboão da Serra que o prefeito convidasse todos os pastores e pais de santo e padres e rabinos? Não, não iria. Não participaria. Entendo porque ele pudesse fazer, posso até achar que teria talvez uma ideia interessante para ele, mas não é algo que eu participaria. Anos atrás, muito tempo atrás, a avó de um rapaz que estava sob meu pastorado faleceu e ela, cristã, pediu que fosse feito um funeral cristão. E foi acho que foi em Pinheiro, se me falha a memória. E eu fui. A pedido da família, fui. Quando eu cheguei lá, foi tão interessante que chegou o padre correndo, ainda se paramentando, colocando um monte de coisa, né? Eu falei, olhei de risada, né? Ah, não sei o que, eu sou o padre. Eu falei, eu percebi. Ah, não sei o que é o pastor? Sim, eu sou o pastor. Ah, não sei o que, então vamos fazer aqui uma cerimônia ecumênica. Eu falei, não. O senhor faz a sua cerimônia católica e depois eu faço a cerimônia cristã. É claro que ele não gostou, mas eu deixei claro que não há comunhão. A divindade que ele busca, que ele adora, não é o Deus verdadeiro. Então eu não participaria. O ecumenismo é uma coisa que vem batendo as portas da igreja há muito, muito, muito tempo. Desde Constantino até antes disso. Ela bate, às vezes ela consegue avançar, às vezes consegue fazer recuar. Tem muito crente apoiando o ecumenismo? Tem. Eu espero que se arrependam, porque não é lícito esse tipo. Não há unidade entre trevas e luz, tá bom? Outra pergunta chegou. Tá, não sei bem o que é, porque mandou um vídeo, vou ter que ver depois. Vou fazer o que eu fiz outra vez, estou encaminhando para o meu filho. Tá? Deixa eu ver se eu consigo encaminhar para ele poder me dizer. Não estou conseguindo encaminhar. Tá. Não, só me mandaram umas coisas estranhas que crente faz. É triste. Chegou uma outra pergunta aqui. É a seguinte. Claro, sempre a gente firme em Deus, cumprindo sua palavra e levar o evangelho. Quando o nosso Cristo veio à Terra, estudamos que a história estava preparada para a sua vinda. Sim, Paulo escreve isso, né? Eu lembro que eu tratei disso, essa pessoa foi aluna minha no seminário, e eu falei que era a plenitude dos tempos, o pleroma. Perfeito, muito bem. Quando o nosso Cristo veio à Terra, estudamos... Tá. Uma só nação, um único povo é algo bem aceito hoje. Outra coisa, as ideias socialistas são ideias bem difundidas e estão na base de muitos segmentos da sociedade mundial. É uma ideia bem anticristo. É verdade, eu concordo que hoje temos uma situação que em muito nos pode fazer pensar no período da chegada de Cristo. Por quê? Nós temos... quais são as características que haviam no tempo da vinda de Cristo? Um idioma dominante, né? Um governo dominante, um sistema de comunicação único e eficaz, e uma certa condescendência com divindades menores. Você poderia adorar seu Deus, conquanto adorasse também César, o imperador de Roma. Hoje nós temos o quê? Um idioma predominante, que é o inglês. Nós temos uma estrutura de comunicação viária, tá, que seria a internet, que permite comunicação rápida de tudo quanto é canto. Olha que a gente usando essa estrutura de comunicação. Paulo usou também essas estradas romanas para se transitar por todos, né? Não temos um governo mundial ainda. Apesar de haver tentativa, eu lembro quando surgiu a Comunidade Econômica Europeia, né, lá nos anos 90, se for a minha memória. Vai ser a ideia que vai vir o anticristo, blá blá blá. Tá, já passaram 30 anos, não rolou nada. Inclusive está desmontando a Comunidade Econômica Europeia. Tá? Mas, tá. Sim, faltam alguns detalhes que me parecem. Podem acontecer? Podem. O coronavírus pode ser um gatilho para que esses detalhes aconteçam? Pode ser um gatilho para esses detalhes acontecerem, é verdade. O socialismo é algo que não deve ser aceito? Eu vou colocar bem claro e muita gente vai voar no meu pescoço, com certeza. Nenhuma ideologia humana, por mais bonitinha que seja, lembrei de novo do Maurão, ele fez uma música parecida com isso, que ele fala de religiões. Nenhuma ideologia humana, por mais bonitinha que seja, deve ser aceita como sendo de Deus. Então eu não defendo isso. Eu fui socialista. Eu fui apoiador do socialismo quando era garoto. Eu rompi por entender que estava errado e me rendi a Cristo por ver nele e no cristianismo o lado certo. Então o senhor agora é capitalista?
Não, eu vivo no capitalismo, eu, eu desfruto do capitalismo, mas eu não concordo com todas as teses capitalistas. Eu também não vejo como sendo, é de Deus. Eu não acho que ser de direita é de Deus, ser de esquerda é de Satanás. Mas a Bíblia fala que o coração do ímpio vira para a esquerda, mas do santo vira para... Pessoal, não distorce o texto, naquele tempo não tinha nem conceito de esquerda e direita, tá? Aí vem também o socialista, não, porque Jesus foi um socialista. Não, não foi, para. Existe uma questão de tentar encaixar a história em conceitos ideológicos de outra época. Não funciona, tá? Eu sou um historiador, digamos, autodidata, tá? Eu aprecio muito a área de história, é o que eu queria ser, na verdade, antes de trabalhar com informática. Nunca fui, talvez não venha a ser, mas eu amava a ideia de ser professor de história. Por isso eu sempre estudei, sempre leio muito sobre esse assunto. Não existe, tá, uma ideologia esta é de Deus. Agora, sim, as ideologias comunistas e socialistas, elas são mais abertamente inimigas da igreja. Em que sentido? Perseguem, matam. Está vendo na China, estão fechando um monte de igreja. A igreja na China foi obrigada a jurar fidelidade ao Partido Comunista. E tem um monte de coisa. Abertamente, ela é escrachadamente inimiga do cristianismo. Isso não se discute. Mas isso não torna a ideologia de direita totalmente cristã. Por quê? Porque ela trabalha com outras coisas. Enquanto a ideologia de esquerda luta contra, ataca, massacra os cristãos, a ideologia de direita ela acaba seduzindo e dizendo, não, fiquem tranquilos, está tudo bem, não precisa se preocupar tanto com isso, preocupe-se em juntar coisas, tenha dinheiro, tenha bens. Então ambas de alguma maneira prejudicam. Eu prefiro viver, claro, numa estrutura não comunista, não socialista. O que sobra é a estrutura de direita, o capitalismo. O que não significa que eu seja, ou que apoio, que eu diga isso é de Deus. Eu defendo que qualquer ideologia humana é imensamente inferior à palavra de Deus. E que qualquer ideologia humana, por mais bonitinha que seja, se entrar em confronto com a palavra de Deus, eu vou ser contra. Tá? Então, sim, o socialismo é uma ideia anticristã, mas dizer que o capitalismo é uma ideia totalmente cristã também não funciona. Eu sei que muitos calvinistas que posso estar vendo vão ficar loucos da vida comigo, né? Em especial o grupo neocalvinista, que tem uma ideia de dominação, né? De controle, de chegar ao poder. Tá, não, pessoal, eu respeito vocês, não estou brigando com ninguém, mas eu tenho uma posição muito mais focada na obediência à palavra de Deus que outras coisas, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Chegou mais uma pergunta aqui. Acabou a live? Não, pessoal, não acabou a live, não. Alguém deve ter perdido o sinal e achou que acabou a live. Tá. Chegou assim. Converso com outras pessoas de igrejas evangélicas e estou escutando que estão dizendo uma arca de Noé, onde poucos apenas serão salvos. Bom, sim, poucos serão salvos. Está na Bíblia, isso não tem que discutir. Isso não depende do coronavírus ou nada. Sempre foi bíblico isso. Tá? Muitos são chamados, poucos escolhidos, a porta é estreita, a gente sabe. A minha pergunta é simples. Você que acha, não é a pessoa que perguntou, a pessoa perguntou, não acha isso, eu conheço a pessoa, tá? Mas a pessoa que acha que é a Arca de Noé, vamos fechar a arca. O que você está fazendo para falar do Evangelho de Cristo? Não de legalismo, não de regras, não de denominações, mas do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus para as pessoas. Infelizmente, boa parte desses crentes, não vou dizer todos, porque eu não conheço todos, mas dos que eu conheço, dos crentes que defendem que estamos agora já no fim, vamos fazer tudo isso aqui, né? Não evangelizam, não ensinam a palavra, não fazem nada disso. Então, sinceramente, esse pessoal nunca serviu a Deus de verdade. Talvez eles devessem pensar se eles vão estar nessa tal de arca, tá? O Gabriel Bedia me diz, Pastor, Deus o bendiga desde Tarija, Bolívia. Hola, hermano Gabriel. Quiero que sepas que mañana haré esta live en castellano a las 8 horas de la noche, horario Bolivia. ¿Está bien? Avisa a los hermanos por ahí, por la chura tierra. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Eu acho que foi sossegando aqui. O pessoal já está quase 1h10 aqui, descontando o tempo inicial. É a live mais longa, mas era previsível isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Eu espero, lógico. Eu espero ter sido claro, mas eu tenho convicção que muitas pessoas não concordaram com tudo que eu falei, porque são vários assuntos.
E cada um, alguns vão se fechar na sua posição. Eu posso estar errado em algumas questões, e eu aceito a possibilidade. Eu não sou mais um jovem teólogo que acha que sabe tudo, né? Pelo contrário, eu já descobri que não sei quase nada. Mas eu espero que tenha ajudado vocês a pensar, pelo menos. Ainda que você não concorde com o que eu pontuei, que você acha que esteja errado em tudo até, que pelo menos você que acompanhou a live, ou que vai acompanhar depois no canal do YouTube, você possa pensar e avaliar. Tá? Pensar e avaliar. Tá bom? Pessoal, muito não sei, 8 da manhã, não, 8 da noite, tá, pessoal? Na Bolívia, las 20 horas, ¿ya? 8 de la noche. Então, Gabriel, a las 20 horas, mañana jueves, 20 horas, 8 de la noche, tá bem? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Tá? Acho que se acalmaram, entre aspas. Espero que tenha ajudado. Volto a dizer, esse vídeo vai estar arquivado lá no canal da igreja, tá? Eu vou depois colocar também o endereço, tá? O Asa até pode colocar, se ele quiser, depois colocar já o endereço lá no pessoal poder depois ver lá. E torna a pedir lá sobre o canal do YouTube. Se você curtir e clicar no sininho, né, se você gostou e clicar no sininho, este vídeo sobe num ranking para que mais pessoas possam estar assistindo, tá bom? Que bom, pastor Adiel. Pastor Adiel colocou bem esclarecedor. Que bom, pastor Adiel. Fico feliz que tenha ajudado em alguma coisa a entender algumas questões a mais. Eu acho que foi bom até porque as pessoas colocaram perguntas para fora, tá? Externaram suas preocupações, suas colocações, tá? Uma pergunta chegou aqui agora, tá? Com este momento que estamos vivendo, o senhor acha que está acontecendo uma maior busca a Deus e sua vontade? Essa pergunta é difícil, hein? Tá. Eu tenho visto uma maior disposição de pessoas procurarem assuntos ou informações pertinentes à religião e espiritualidade. Isso é um fato. Eu tenho visto pastores do meu relacionamento pessoal mais preocupados em formar e fornecer material de formação para os crentes em geral. Uma coisa muito boa é que a internet foi, digamos, invadida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por mensagens devocionais, palavras de estímulo, tá? Não só de fake news, que também sempre tem muito, mas a gente percebe que houve um grande crescimento da quantidade de pastores e pessoas ensinando. Eu vi até algumas, eu até fiquei espantado. Pessoas que eu fui discipulador há muitos anos atrás e que eram adolescentezinhos na internet, falando, tentando explicar, ajudar. Fantástico. Eu não consegui ver tudo ainda, porque é muita coisa para ver. É muita coisa, porque eu tenho preparado de estudar. Então é complicado, tá? Mas eu fiquei contente, realmente é. Agora, se isso tudo está resultando numa colheita maior, eu quero crer que sim. E eu digo por quê. Algumas pessoas têm me procurado de modo privativo, via internet, e têm sido levadas a entender que estavam vivendo uma vida fora do padrão que Deus queria. Alguns redescobriram a beleza de estudar a Bíblia sozinhos. Uma pessoa me procurou dizendo: pastor, eu fiz o que você aconselhou sobre estudar a Bíblia e foi maravilhoso. E fiquei muito contente com isso. Fiquei assim, felicíssimo com isso. Tá? Porque quanto mais pessoas começarem a ler a palavra de Deus de maneira correta, de maneira não fanática, mas também não vazia, elas vão se aproximar de Deus e Deus vai. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu ouvia isso muito do pastor Abdoral quando eu era adolescente e memorizei. Então, eu entendo que teremos em parte sim uma colheita. Eu quero ver essa colheita. A gente vai perceber isso de maneira mais clara quando? Quando passar a crise. Pastor, vai passar a crise? Eu creio que sim. Eu tenho orado, por isso a igreja onde eu sirvo como pastor tem orado por isso, e muitos irmãos sinceros, sem precisar de convocação nenhuma, estão orando desde o começo. Tá? Nós vamos perceber como os crentes estão reagindo.
Eu tenho recebido, e eu acho que muitos pastores também estão recebendo isso, um bom retorno dos membros das igrejas. Puxa, pastor, que bom que vai ter live. Hoje uma irmã colocou para mim. Eu pensei que não ia ter live hoje. Eles começam a gostar. Pastor, vai ter live hoje? O que vai ter? Eles querem. E tem sido bom. Inclusive, eles têm podido ver de outros pastores e comparar. Isso também é bom. Pensar sempre é bom. Pensar sempre é bom. Então, nós estamos. Eu acredito que vamos avaliar o resultado de tudo isso quando passar a pandemia. Por quê? Quando se aproximou no ano 2000, teve um crescimento também, interesse maior pelo medo do fim do mundo. Quando chegou em 2003, houve uma queda e uma. Não só queda numérica, não é exatamente essa queda que me preocupa, mas uma queda de qualidade dos crentes e de qualidade dos pastores, de qualidade das mensagens, de qualidade das músicas. E essa queda continua em decadência, essa curva de queda continua se mostrando até hoje. Eu espero realmente que este momento cause esta mudança nesse quadro, tá bom? Valeu, Otávio, por colocar muito bom. Espero que tenha sido tá, edificante. Ele coloca, né, que ele acredita que a igreja não será como antes. As coisas serão muito. Acho que vamos nos surpreender com algumas coisas. E a surpresa pode ser positiva ou negativa, tá? Uma outra pergunta aqui. Pastor, crente que confia mais nos governantes em vez de quem em Deus não são cristãos de verdade, certo? Direta pergunta, né? Olha, eu vou colocar assim. A nossa confiança, está lá em Jeremias, deve ser em Deus. Maldito o homem que confia em outro homem. Jeremias exorta. Porque havia muitos falsos profetas trazendo informações erradas para o povo. E nós temos visto, infelizmente, por toda a história, esta tendência de achar que o governante, ou líder, e aí vai até o pastor também, é o cara que tem a resposta. A resposta está na palavra de Deus. A gente estudou outro dia sobre a questão de Hebreus 8. Você que não assistiu essa live e queira pegar, está no canal do YouTube sobre a questão de Hebreus 8, a questão da lei escrita no nosso coração, a lei de Deus em nós, né? Nós temos que entender que eu preciso desenvolver e aprender uma relação de dependência com Deus. Não é de desrespeito ao seu pastor, obedeça ao seu pastor. Não é de desrespeito aos governantes, ore por eles. Mas a tua dependência é maior e a tua fidelidade 100% é só com Deus. Tá bom? Dizer que a pessoa que confia mais em governante que em Deus não é cristão, eu diria o seguinte: pode ser, mas também pode ser uma pessoa que foi mal orientada, mal discipulada. Então compete a nós, cristãos, estudarmos a palavra, qual é a definição para isso, a orientação para isso, e investirmos tempo de nossas vidas em ensinar os nossos irmãos. Isso é no momento do coronavírus. Você pode conversar com os irmãos. Tá? Você pode compartilhar. Vamos supor, pastor, eu não sei falar. Tá, você achou que é certa a minha resposta? Compartilhe essa resposta com alguém. Ajude as pessoas a que possam amadurecer em Cristo, tá bom? Bom, queridos, eu fico feliz pela quantidade de perguntas e participação. Quem me conhece sabe que eu aprecio muito esse tipo de interação. Eu não sou muito de ficar falando sozinho. Se deixar eu falo, tá? Mas eu gosto muito mais de ter essas perguntas e respostas, esse bate-bola assim, essa correria, tá? Eu espero que possa ser útil a vocês. E fique ligado na página da nossa igreja, acompanhando aí para saber quando será a próxima live. Teoricamente, a princípio vai ter sempre quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, mas eventualmente pinta umas lives. E amanhã vai ter esse mesmo tema, essa mesma estrutura em espanhol, tá? Para o pessoal hispano que está me cobrando muito, que possam ter esses dados, esses cultos, esses estudos. Então eu estou fazendo, tá bom? Se você quiser acompanhar, você que fala português, quiser acompanhar amanhã, bem-vindo, mas sabendo, vai ser em espanhol, tá legal? Deus abençoe. Vamos ver, uma última passada por todas as perguntas. Vamos ver se vê com o meu fiel assistente. Chegou alguma coisa para você de pergunta, Aslan? Ele falou, não. Ele falou, não. Tá, então, não. Acho que foi suficiente. 1h20 já de papo com vocês. Foi ótimo.
Espero que tenha sido bom para vocês. Vamos encerrar com uma oração e depois um tchau. Pai eterno, nós te agradecemos porque pudemos conversar. Tudo aquilo que não é de acordo com a tua palavra, Senhor, eu te peço que me perdoes e ajude os irmãos a encontrar a resposta certa na tua palavra. Mas aquilo que foi falado, que seja de acordo com a tua vontade, Senhor, que os irmãos possam meditar nisso, avaliar e acatar a tua palavra, não a minha orientação, porque ela não é importante. O que é importante é a tua vontade e a tua palavra. Obrigado por cada irmão que mandou pergunta, seja por WhatsApp, por Facebook, e que este vídeo possa ter ajudado muitos a entenderem melhor a tua situação. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Pessoal, valeu, foi muito bom, tá? E até uma outra vez. Tchau, tchau.